Aqui, Daniel Coriolano. Recentemente eu escrevi um texto onde eu desenvolvo uma ideia sobre o esforço e intitulei esse texto, esse ensaio literário, como A Ética do Esforço. Hoje ele está publicado no formato de um opúsculo, que é uma publicação de pequeno tamanho, inclusive de pequena dimensão, onde se desenvolve uma ideia, usualmente uma ideia, um fato filosófico. Então, vou conversar com vocês sobre isso, sobre a ética do esforço. E para esse texto, para essa ideia, é especialmente útil, ou melhor, necessário, explicar a etimologia das palavras que compõem esse título. Ética está ligado a um hábito, a um costume, a um modo de ser, e esforço é aquilo direcionado de uma força interior, direcionado para algo, uma mobilização de um recurso de energia que a gente tem. Então, quando eu junto essas duas palavras, essa força interior está direcionada à ética, a um hábito, ao costume, ao modo de ser. Isso tudo caracteriza um comportamento moral, né? E por que que é útil entender o que significa esse esforço? Por que que isso importa? Por que compor esse esforço dentro de um ambiente de ética que induz então o nosso comportamento, caracteriza o nosso comportamento moral? Bem, eu parto do pressuposto de que o esforço ele está cada vez mais sendo subjugado em nossa sociedade e o resultado ele está tendo mais evidência do que o processo. E quando a gente tem essa visão obscurecida para a necessidade do processo, que é composto por tempo e várias variáveis e por esforço, nós corremos o risco de acharmos que o processo que leva a uma conquista, quando ele tem obstáculos, ele é difícil, está sendo um processo ruim, está tendo algum erro até chegar ao resultado. E não é bem assim. O esforço demanda essa mobilização de energia. E a gente tem que ter cuidado para não entender essa mobilização de energia que vai fazer com que a gente supere obstáculos, supere dificuldades. O esforço vai fazer com que a gente entenda que não é um erro, um obstáculo não é um erro, não é um problema, é apenas parte do processo até a conquista. Mas eu não fui o primeiro a debater sobre esse tema e nem mesmo o meu ensaio literário é composto por uma ideia que começou agora. Eu até selecionei alguns autores para atribuir aqui, dividir com você, o que eles falaram acerca do esforço. Por exemplo, o Ulisses Paiô, no livro Educação da Vontade, ele até coloca que no nosso estado natural reside uma fraqueza da vontade. Ele cita isso com frequência, que uma preguiça está sempre entre nós. E a vontade, ela está mais relacionada a algo agudo. Então, o esperado, o fácil, é que nós tenhamos preguiça para fazer as coisas. Ele até coloca que a preguiça está para a nossa natureza humana, assim como o peso está para a matéria. Então imagina aí, se a gente fosse uma folha de papel e houvesse sobre nós um peso, uma pedra, ela seria o equivalente à nossa preguiça para a nossa natureza humana. Seria necessário um grande esforço por nossa parte enquanto papel para tirar a pedra sobre nós e assim nos, nós pudéssemos nos mobilizar, sair daquele lugar. O Rulis Paiô, ele não atribui, ele não defende uma educação da vontade, já que o livro dele, A Educação da Vontade, é muito direcionado para estudantes e para profissionais intelectuais, né, que produzem textos, por exemplo. Ele não associa que esse ensino tenha que ter uma interseção com a teologia, né? E aí eu já penso diferente, porque se ele mesmo diz que a fraqueza está para a natureza humana, assim como o peso está para a matéria,
Acho improvável eu, enquanto papel, conseguir mobilizar uma pedra sobre mim e com isso me deslocar. Por isso, eu acredito que deve haver uma força externa que contribua, que coopere comigo para a mobilização dessa pedra e que esse papel se desloque do estado de marasmo, de fraqueza, então, da natureza humana, como ele mesmo argumenta, né? O São Tomás de Aquino ele já dá um passo a mais, incluindo questões teológicas, porque ele vincula o esforço à virtude da fortaleza. Quando a gente fala sobre virtude, lógico, é o esforço direcionado para o bem. Eu posso utilizar esse recurso humano, que é usar a minha energia interior, esse esforço, voltado para algo desordenado, algo que não é bom e nem está apontado para a verdade. Mas se eu fizer isso, não será uma virtude, será um vício humano. Então, quando esse esforço é direcionado para o bem, o São Tomás de Aquino aponta que isso é um componente da fortaleza. Quando esse, quando esse esforço é direcionado para algo ruim, então esse esforço é uma matéria-prima para um desenvolvimento de um vício humano. E essa mobilização externa que eu citei, que o Rules Paiol ele não considera no ensino da educação da vontade, o São Tomás de Aquino aponta como a graça, é o auxílio da graça divina que faz com que o peso sobre a matéria se modifique ou que a matéria fique mais pesada. No caso, nós, enquanto humanos, elevamos a nossa competência moral a fim de superar a preguiça, a fraqueza interior, a fraqueza da vontade. O Viktor Frankl, ele também fala um pouco sobre isso, mas muito aplicado ao uso desse recurso, que é o recurso humano, que é o esforço, em situações de sofrimento. Ele esteve em campos de concentração e desenvolveu essa percepção, essa visão de que um grande esforço fez com que muitos não se subjugassem a situações de sofrimento quando lhe era restado alguma possibilidade. E ele escreve mais sobre esse poder do esforço humano, mais apontado para questões onde o ser humano está em uma situação de grande sofrimento. Mas também penso que não apenas isso. O esforço em situações singelas do cotidiano, ele tem o seu valor e tem a sua necessidade de receber a cooperação da graça. Então, para alguns, devido ao seu temperamento, sua personalidade, seu caráter, pode ser difícil, por exemplo, acordar cedo para fazer algo que tem que ser feito, mas muitos fazem, muitos mobilizam esse recurso do esforço e fazem. Então, é algo singelo, algo simples, algo cotidiano, mas que também demanda dessa consciência da utilização do esforço. Não apenas em situações de grande sofrimento, como o Viktor Frankl teve a experiência, situação de guerra. São João Paulo II, ele amplifica também esse entendimento do esforço como uma oportunidade que nós humanos temos em coparticipar da obra criadora. Então, Deus nos permite, nos concede algumas oportunidades para a cocriação, como por exemplo, sermos pais. Só que da nossa parte, nesse milagre, há também a necessidade de mobilização do esforço. É um milagre, o nascimento de uma vida, e da nossa parte cabe cuidar dessa vida, que é uma, e fazer parte da obra criadora de Deus. Isso é apenas um exemplo, né? A nossa inteligência, concedida por Deus, é a parte que nos cabe, então, é com esforço, direcionando a nossa vontade para o bem e para a verdade, coparticipar da obra divina e criar, por exemplo, coisas em benefício do servir da sociedade. Então, São João Paulo II aponta o esforço como um recurso próprio da nossa coparticipação na obra criadora. Max Weber, na época protestante, ele já pensa diferente e já argumenta que a pessoa que consegue mobilizar o esforço
essa pessoa que consegue fazer isso é uma consequência de que ela foi escolhida, de que ela foi eleita, de que ela passou pela eleição divina e não uma causa. Então, eu entendo que o esforço vem em paralelo para a coparticipação divina. E o Max Weber, na ética protestante, ele entende que se alguém consegue mobilizar o esforço, é porque isso é um sinal de que ele foi escolhido já. É uma forma de pensar. Eu já penso que é mais um paralelo. À medida que eu mobilizo o meu esforço, a graça vem aperfeiçoar essa minha característica humana. E aí, nesse momento, paralelamente, eu faço parte dessa cocriação da obra criadora. O Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, ele fala sobre o homem massa, que não é não é uma definição que vem à nossa mente, não é a massa de pessoas, massa de trabalhadores propriamente. O homem massa, para Ortega y Gasset, é o homem diplomado, o diplomado, né? Um homem com diploma universitário, mas que tem ideia fixa. Por ele ter um conjunto de capacidades intelectuais, ele pensa que ao atingir uma competência em sua área do conhecimento, seja médico, seja um advogado, ele pode estabelecer uma ideia fixa sobre o tema e aquilo ali é imutável. E aí, dentro dessa ideia fixa, ele segue. E para a gente fugir disso, nós precisamos mobilizar o esforço para conhecer novas visões, para entender novas realidades fora do nosso campo de estudo, que é muito especializado, né? E quando a gente abre mão de utilizar esse esforço para enxergar novas realidades, nós estamos nos recusando e com isso estamos entrando em um estado de decadência. Então, o homem que recusa mobilizar o seu esforço, ele, sabendo que nunca vai alcançar a perfeição aqui na Terra, lógico, ele assume um estado de decadência. E para fugir disso, teríamos, dentro desse contexto do homem-massa, de que sempre buscar algo, e a filosofia nos ajuda muito nisso. Mas com essa certeza de que não alcançaremos, né? Nunca alcançaremos o estado de parado, um resultado por fim ali pronto. Sempre teremos esse dinamicismo do nosso conhecimento, nossos estudos e essas ideias fixas em muitas áreas, elas podem ser prejudiciais e é como se fosse uma febre para alguém que está com faringoamigdalite, ou seja, é um sintoma da nossa decadência abrir mão de mobilizar o nosso recurso para aprimorar a nossa vontade. O nosso recurso, que eu estou falando, é o esforço. E ainda outro autor cujo livro me chamou muita atenção, estava passando na livraria e conheci assim, na parte lá de filosofia, é o Bui-Hu Han, que ele é um filósofo sul-coreano, e o livro que me chamou a atenção foi A Sociedade do Cansaço. Lá, ele apresenta uma crítica ao que aponta de um excesso de positividade. Então, o indivíduo, para ele, né? O indivíduo que pensa que é muito bom se esforçar para conquistar o que quer, ele aponta que isso em nossa sociedade é um auto-engano, é uma auto-violência, é como se fosse uma auto-exploração. Tudo em nome da performance. Ele esvazia o entendimento do esforço com sentido. Ele não considera isso um sentido maior. Então eu vejo que é um entendimento muito materialista e terreno. Alguém que se esforça para algo material ali no nosso tempo. E o que eu penso é que há um esforço com alma, digamos assim. Há um esforço que gerará um resultado, pode ser aqui no nosso âmbito, mas poderá se reverberar para sempre, para a eternidade. Não é um esforço narcísico, ou seja, voltado para si, para o benefício próprio. Não é um esforço estético, um esforço em que eu quero mostrar ao outro o quão esforçado eu sou. Não é um esforço instrumental para um fim específico e material aqui.
Então, não é assim que eu penso, e foi assim, o contrário disso, que eu desenvolvi a ética do esforço, né? Ou seja, na minha ética do esforço, eu penso que o nosso esforço com alma é um esforço não narcísico, não estético e não instrumental. E isso, eu reforço, é que precisamos ter cuidado porque senão os resultados serão mais exaltados do que tudo que é necessário para chegar àquele resultado. Se eu penso o resultado como algo único a ser valorizado, eu posso comprometer o modo como eu chego ao resultado. Se eu entendo que a ação, o direcionamento da minha vontade, a utilização do meu tempo, do meu esforço é importante também, se eu atribuo se eu atribuo valor a esse percurso total, eu chegarei ao resultado após superar o peso necessário até chegar nele. E não entenderei e não entenderei o caminho como algo errado, algo que está me atrapalhando, mas sim como processo. Eu assumirei o peso certo das coisas importantes, que é o subtítulo do meu texto, né? A ética do esforço, o peso certo das coisas importantes. E normalmente o esforço demandado para muitas coisas importantes, ele precisa de tempo, mas o tempo não é um ponto de avaliação isolado e absoluto, pois nós podemos ter resultados com um tempo curto e mobilizando esforço para alcançar esse resultado. Pois também, ao meu ver, teremos o auxílio da graça, que vai acelerar as nossas conquistas, se quem entrega essa graça quer, né? No caso, Deus. Então, eu tenho alguns pontos a debater aqui sobre o esforço, a falar, melhor dizendo, né? Já que não haverá uma interação aqui simultânea. Então, o primeiro ponto é o esforço que não adoece. Se você coloca, não esvazia do esforço o sentido, esse esforço tende a não adoecer. Por quê? Porque é um esforço que nasce de uma fidelidade à coparticipação. Não é um esforço vazio para um fim normalmente supérfluo que seja, ou material, ou restrito ao tempo. É um fim, é um uso do esforço com a fidelidade à coparticipação. E não é que eu vou esvaziar o peso, mas se eu buscar esvaziar o peso do processo, o esforço que eu colocarei sobre o processo, não é que ficará mais leve, é que ficará uma vida vazia. Então, quando eu reúno competência e sou agraciado, ou seja, recebo a graça e tenho essa fidelidade na coparticipação, o peso pode até ficar leve. Com a elevação da minha competência, o peso pode ficar leve, mas nunca terei um esvaziamento desse peso. O segundo ponto é sobre a cultura de agilidade. Eu vejo que existe na nossa comunicação hoje um certo direcionamento para que a gente entenda que tudo tem que ser ágil. E isso pode nos fazer assimilar uma ideia de que devemos buscar resultados sem um peso justo. Mesmo que seja rápido, eu aponto aqui e destaco que não é porque é rápido que eu estou esvaziando isso do esforço, não. Pode ser rápido a conquista, mas usualmente as coisas de grande valor vai demandar um tempo. O problema não é o tempo como critério absoluto, é a exclusão do peso certo das coisas importantes e não apenas simplesmente verificar se é veloz é ruim, se é demorado é bom. Não, porque eu posso passar muito tempo buscando construir algo e de uma forma desordenada, não focada, né? O que o Julio Paiol aponta como espírito de mosca, que é quando a gente empreende esforço em prol de algo,
e fica não, e vai perdendo o foco com outras atividades por muito tempo. Então, se eu quero fazer uma modificação alimentar, eu tenho aquele gás inicial e não tenho um esforço de concluir, de seguir aquela minha dieta. Se eu quero implementar uma rotina de estudos ou então de leituras, eu até tenho aquele gás inicial, dedicando alguns minutos por dia, 10 minutos, 15 minutos por dia, mas daqui a pouco outras coisas chamam minha atenção. Então, isso diz respeito a uma vontade fraca. E para que eu fortaleça a minha vontade, eu preciso de esforço. No momento em que eu verifico que eu estou saindo da rota em busca de um resultado que eu acho que é importante alcançar, é nesse momento em que o esforço será mais requisitado. Porque no momento de empolgação inicial, ele vai estar lá, mas ele vai estar diluído com outras potências, né, com outras matérias-primas. Mas em um dado momento em que a rota vai estar mudando, eu vou perdendo meu foco para buscar aquele resultado, é que ele vai ser mais demandado, o esforço. De outra forma, se eu assumo essa cultura na minha vida de desistência frequente, eu vou formar uma alma com tibieza, com fraqueza, com assídia. São nomes similares, mas que remetem a coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, tibieza, eu até começo um projeto, mas eu fico fraco para manter esse projeto de pé. Assídia, nem mesmo eu tenho vontade de começar novos projetos, porque eu já assimilei ali como uma cultura para mim que eu não termino os projetos, então eu não vou nem começar. Então é até um estado de espírito mais grave, esse estado assídico, né? Então, nessa situação, quando eu tenho um espírito de moço, quando eu estou saindo da rota, o esforço ele se revela como uma virtude e não como mérito. É uma virtude que eu vou ter que usar agora e não é um fim. O mérito é o fim, né? O fim é o resultado. Mas aqui o esforço ele surge como uma virtude. E se a gente pensar em São Tomás de Aquino, ele coopera para a virtude da fortaleza. O esforço coopera para a virtude da fortaleza. E não propriamente é um esforço isolado, né? Ele é uma matéria-prima ali que posso dizer para a virtude da fortaleza. Existe um condicionamento invisível ainda desse tópico de comunicação que faz com que a gente direcione as nossas intenções para não para esse grande resultado. Por exemplo, quando a gente escuta um anúncio de algo que vai ser conquistado sem esforço, algo que vai ser conquistado com poucos cliques, algo que chega em 10 minutos, isso tudo vai sendo misturado no nosso cérebro, nas nossas intenções, e é preciso consciência para discernir o que é rápido e beleza por ser rápido mesmo, mas o que é rápido, mas esvazia o valor do processo. O processo como educador. Então, nem tudo que exige é injusto e vai exigir da gente esforço, tempo, estudo e tudo mais das nossas características humanas. E não enxergarmos a dificuldade do processo como um sinal de erro. Então, para não se condicionar a essa comunicação que chega até nós, precisamos ter a consciência do entendimento do valor do valor do processo que será utilizado o esforço nesse processo, mas o esforço com direção. Aquilo de que eu disse que uma pessoa pode estar ocupada o dia inteiro, mas ela não chega a conquistas relevantes. Por quê? Porque há uma grande mobilização de energia, de força interna, mas ela não está apontando para um conjunto mais restrito de resultados almejados, né? São vetores apontados para todos os lados que acabam se anulando para um resultado maior. Nem tudo que é rápido é raso. A velocidade, isoladamente, não é um critério absoluto. Só para fixar isso, mas aqui como um ponto. A velocidade pode ser um atalho, mas o que não pode ser é um ideal a ser conquistado, um ideal cultural, um ideal de comportamento. Velocidade, isso não pode. O resultado, sem processo, esvazia o sentido e esvazia o processo
como um professor. Quando a gente assume o processo, o esforço naquele processo, nós elevamos nossa competência e entendemos desafios diversos, né, em nossas vidas, até com menor dificuldade. Então, depois que você superou vários desafios, várias dificuldades, foi do começo ao fim, conquistou, desafios vão ficando mais fáceis de ser superados, porque você já passou por tantas situações em que enxergou a sua competência, se sente animado e agraciado pela possibilidade de superar, com esforço, vários processos. E que isso não seja entendido como uma apologia à lentidão. Não estou falando aqui como o tempo, rápido, agilidade como critério absoluto de que algo é ruim ou que é bom. Mas eu estou falando que o tempo tem um peso. Mas não faço apologia à lentidão. Porque a lentidão também pode ser um problema. O vício, como quinto ponto, é evitar a dor sempre. Evitar a dor é natural, beleza. Serve até como uma baliza para que a gente faça algumas diferenciações de quais caminhos devemos seguir, mas evitar a dor de uma forma irrefletida é praticamente fugir de qualquer intempérie. Isso, por vezes, é apresentado como autocuidado ou em frases como preciso cuidar mais de mim, isso está me matando, quando na verdade é uma fuga dos obstáculos necessários que vão fazer com que você chegue a um fim. Evitar a dor pode nos tornar alérgicos a esperar. O sexto ponto é que agora, entendendo esse, essa necessidade de mobilizar o nosso recurso de esforço e tudo mais que eu citei até aqui, acho que fica uma questão que é como reabilitar esse esforço dentro da nossa vontade. Então, a educação da vontade é algo também que eu apresento em alguns parágrafos aí do livro A Ética do Esforço, desse opúsculo. Reabilite o esforço. Como é que eu faço isso, né? A vontade, muitas vezes, ela se supera a inteligência virtuosa, digamos assim. Quando a gente tem uma ideia, quer implementar uma ação, sabendo que é certo, ou seja, usamos bem a nossa inteligência, a vontade pode estragar isso tudo, quando a vontade está bagunçada. Então, eu sei que eu tenho que comprar o alimento para minha casa, mas a vontade bagunçada, viciada, vai me fazer usar esse dinheiro para apostar. Então, eu sei o que é certo, ou seja, eu tenho razão, eu tenho inteligência, mas a vontade foi influenciada por afetos diversos, viciosos. E aí eu vou lá e jogo, faço uma aposta e perco o dinheiro. Como eu posso saber e não fazer? É porque os afetos, eles bagunçam a vontade. Então, nesse caso aqui, você está sendo coaptado por um vício humano, que é a ganância. Uma promessa de velocidade no ganho financeiro, uma aposta. Então, eu tenho que organizar e educar a minha vontade. E eu tenho que levar em conta os meus sentimentos, as minhas sensações e buscar me entender enquanto ser que tem essa sensualidade, né? Sensualidade, estou falando aqui, é o sensual, que é o sentimento, que nos influencia e pode bagunçar a qualidade da nossa vontade. Pois a vontade, ela tende para o imediato, para o agora. Mas o esforço nos ajuda a pensar de forma longitudinal. Então, a vontade mobilizada com para o bem, com esforço, ela vai gerar um hábito e esse hábito uma virtude. Então, eu tenho vontade de melhorar a minha capacidade gerencial na minha empresa. Preciso me esforçar bastante. Isso por si só é uma vontade voltada para o bem, ótimo. Então, quando essa vontade, utilizando como um dos recursos o esforço, se torna hábito, eu me tornarei uma pessoa virtuosa. Então, eu mobilizei
o meu esforço para tornar um hábito, estudei, gerenciei, pedi feedback. E isso está tão constante que o meu normal, a percepção dos meus liderados é de que eu sou daquele jeito, não pontualmente, mas sempre. E quando sempre sou assim, utilizando sempre também o esforço, eu me torno um líder virtuoso. O esforço, como sétimo ponto aqui, é uma ferramenta para a liberdade. E aqui vale estabelecer o que é liberdade, pois é muito fácil entender que liberdade é fazer o que quer. Mas fazer o que quer não seria ser um escravo da nossa vontade, já que a vontade é ligada para o bem? A minha resposta, a minha visão é que sim, fazer o que quer não nos torna livres, mas nos torna escravos da nossa vontade. Ser liber... Exercer a liberdade é exercer o bem, o que é voltado para o certo. Dessa forma, eu sou livre para fazer as escolhas e não subjugado às vontades agudas. Então, liberdade de fazer as escolhas apontando para o que é certo, para o bem de mim e de outros, sem maleficência. E para fazer isso de uma forma frequente, né, com grande esforço inicialmente, mas depois ao fazer de uma forma frequente, eu vou precisar ser disciplinado, fazer sempre, mobilizar esse recurso. São termos que se interrelacionam, às vezes, a depender do contexto, eles têm significado bem semelhantes, mas para a nossa conversa aqui, eu acho válido fazer alguns discernimentos. Disciplina é quando há recorrência do uso do esforço para algo específico. Então, se eu quero, vamos buscar outro exemplo aqui. Se eu quero adquirir uma nova habilidade, colocar aqui no meu contexto médico, uma competência de tratar pacientes com obesidade, por exemplo, eu, de uma forma disciplinada, ou seja, recorrente, me esforçarei para até chegar a essa habilidade, que é uma competência técnica de tratar pacientes obesos. Então, a disciplina está muito relacionada para um fim específico. Quando você estabelece um objetivo, o esforço recorrente será chamado de um esforço disciplinado. Porque preguiçosos também têm lampejos de esforço. Agora, se eu apenas tenho lampejos, aí eu sou o que o Ruiz Paiol disse. Sou alguém que tem um espírito de mosca, que pousa de um canto para outro, de um canto para outro. E não sou disciplinado quanto à utilização desse esforço. No ponto 9 dos 12 que eu separei aqui, existe um esforço do cotidiano, né? Existem os pequenos gestos e os gestos grandes. Se eu faço de uma forma disciplinada a utilização desse esforço, no longo prazo, isso é mais útil do que mobilizar um volume grande de esforço pontualmente, porque os preguiçosos fazem isso também. O esforço oculto, agora com análise mais social, ele, ele está inserido na nossa sociedade. Então, são os pais que acordam cedo, são os pais que acordam, e mães, né, que acordam de madrugada para sustentar, para suprir as necessidades nutricionais, nutritivas dos filhos, é aquele que vai ao trabalho para trazer o recurso financeiro, é aquele agente de trânsito que está ali no sol organizando para ordenar o trânsito. São os esforços ocultos que existem na nossa sociedade e que isso é pedagógico. Quando você, quando eu, a gente vê alguém se esforçando, não faz com que a gente também fique constrangido por não se esforçar. Outro dia eu fui para um almoço na casa de uns amigos, a gente finalizou um curso, aí combinou esse almoço lá, foi no deck do prédio, e aí no final algumas louças ficaram lá na pia, né? E aí eu fui lá ajudar. Aí um amigo lavou algumas e disse assim: "Ah, vou deixar essas outras aqui pro time de fora, né? Para o próximo." Aí eu, não, beleza. E eu tenho um pensamento seguinte: se eu comecei, eu termino. Porque eu me forço a isso. Porque eu já comecei muitas coisas e não terminei. E depois que identifiquei isso, que isso estava ficando recorrente, então me forço a terminar as coisas.
Então, se a louça não estava terminada de lavar, por que que eu iria parar, deixar para outra pessoa? Então eu disse, não, beleza, aí eu continuei lá lavando, e ele não saiu. Ele, junto a mim, tinha duas partes de pia, ele continuou, passando sabão, eu enxaguando. Então, eu acho que isso é um exemplo, não para me vangloriar aqui, de longe, não quero fazer isso, mas apenas foi o exemplo que me veio à mente aqui, porque exatamente eu vivi. Acho que de alguma forma, nesse exemplo, houve um certo constrangimento dele, né? Ele não iria sair dali, vendo que o seu amigo estava lá, ia continuar fazendo o trabalho até terminar, e ele ficou lá. Então, esse esforço foi também pedagógico. Assim como, para mim, o esforço de outras pessoas, dos meus mestres, dos meus líderes, né, durante a minha carreira que eu tive, eles também me constrangeram a ser melhor. E o que Ortega y Gasset aponta no Rebelião das Massas é que aquela pessoa, que o homem massa, que vê o alto esforço no outro, não é que ele é puxado para cima para se esforçar também, é que ele protesta contra o esforço do outro. Então, para evitar ser homem massa, é interessante que o nosso olhar, quando enxergamos alguém realizando algum esforço, é que esse olhar seja pedagógico e que esse constrangimento nos faça uma propulsão para que também alcancemos um melhor desempenho, um melhor esforço, e não que puxe aquela pessoa para baixo, né? E ponto 10 é que precisamos ter uma perseverança no esforço. Não é que a falta do resultado agudo deve ser o motivo para que a gente pare de empreender o esforço. Lógico que temos que sempre que reavaliar o percurso, se está tudo certo, mas muitas conquistas, elas não são inclusive do nosso tempo. Então, o esforço que nós empreendemos hoje para a educação dos nossos filhos ultrapassará o tempo. Foi assim que aconteceu comigo, é assim que acontece com você, que é pai. E nós somos frutos, olhando para nossa ancestralidade, de esforços contínuos que se repercutem hoje. Então, meu avô, por exemplo, minha avó morava numa casa de pau a pique. Ela morava no interior, bem longe assim de centro urbano. Ela inclusive tinha doença de Chagas, porque era comum nas casas de pau a pique, todas as irmãs tinham isso. Mas ela teve um esforço, foi morar no centro urbano maior, encontrou meu avô, colocou uma pequena mercearia que no Nordeste é chamada bodega, e aí aquele esforço de empreender possibilitou a que os meus tios e minha mãe já estudassem e assim veio me possibilitar uma educação desde cedo, desde a primeira infância, com mais qualidade. E percorri um caminho acadêmico e tenho hoje a oportunidade de estar aqui conversando com você, fruto do esforço que atravessa gerações. Então, o esforço que você e que eu faço agora pode também ser enxergado como esforço cujo resultado vem em gerações que sequer nós vamos conhecer. Essa repetição do esforço às vezes vai nos dar uma aridez, é que é aridez, né? Ou seja, não está acontecendo nada, mas vai acontecer, está acontecendo, é que a gente não enxerga. O fim não acaba também nessa vida terrena. Então, há mérito, a depender dos seus objetivos de vida, há mérito em fazer algo agora que você não vai usufruir desse algo, nesse momento. 11º ponto, o esforço como uma resposta à nossa vocação. Eu vejo também que, de uma forma errada, pode-se entender a vocação como algo que tira o esforço do trabalho. Então, eu sou vocacionado para cantar. Então, eu não preciso mais treinar, eu não preciso mais estudar, canto, não preciso de nada, porque eu já tenho a vocação, já tenho esse dom. E não é bem assim. Se você sente a inclinação para algo, para o desempenho da sua profissão, isso não te exime da necessidade de se esforçar para desempenhar de uma melhor forma aquela vocação. Então, a vocação é a parte que não nos cabe. A parte que nos cabe é a parte do esforço. A vocação é um dom, vem como uma concessão para nós. E o 12º ponto e último é o esforço ordenado. É apenas agora um momento de reforçar que não é porque eu estou me esforçando que eu vou ter ótimos resultados.
nessa ou em outros momentos. Mas o esforço ordenado é que nos prepara para a alegria florescer. Até em um dos autores ele aponta que o preguiçoso é incapaz de ter felicidades recorrentes, porque a felicidade é dividida em várias, e aí existe uma felicidade ativa, que é aquela que você busca. Então a gente está aqui hoje, você está me ouvindo e você está tendo uma felicidade ativa. Se você está entusiasmado com as informações que você está ouvindo, se você está, se você tem nesse momento uma satisfação, isso é uma felicidade. Mas para que você chegasse até aqui, você tem que ter foco, você tem que ter atenção para me ouvir. Assim acontece um passeio com a família, brincar com seu filho. Assim acontece no final de um período de trabalho que você recebe o salário e tem condição financeira para suprir algo da sua família, isso lhe deixa feliz, né? Então essa felicidade ativa, você precisou se esforçar para chegar ao fim. Então, esse esforço ordenado permite que você até mesmo gerencie essa felicidade. Você permita que você tenha uma alegria florescente com frequência. O preguiçoso não tem essa felicidade ativa, o que ele tem é uma felicidade na preguiça. Então ele está feliz por estar ali sem fazer nada, e isso ainda mais é temporário, e aí o preguiçoso tem com brevidade essa felicidade como algo, vai o sentimento ruim acontecer, o sentimento de esvaziamento, de vazio, né? Então é isso, eu sugiro que você amplifique o entendimento da ética do esforço lendo o meu livro, o Opúsculo. Eu vou deixar o link na descrição. Se você está acompanhando isso no meu podcast, eu vou veicular esse áudio aqui em várias plataformas. Espero que, por onde você tenha acessado, tenha oportunizado a você refletir com mais profundidade sobre o que eu debati aqui. Se você estiver tranquilo aí, vai lá no meu Instagram, @DanielCoriolano, e me diz por onde você acessou, o que você está pensando agora sobre isso, e será interessante. Eu fico especialmente curioso quando alguém acessa meu conteúdo e isso eu espero que seja benéfico para a vida das pessoas, né? Então, abraço para você, Daniel Coriolano aqui. A gente se encontra em outras oportunidades.